No dia 15 de janeiro, o presidente Bolsonaro assinou o decreto 9.685, que flexibiliza a posse de arma. Mas o que isso quer dizer? Agora pode andar de arma por aí para qualquer lugar? Brasil virou Velho Oeste? Não é bem assim. Se você quiser entender, eu vou te explicar agora. Primeira coisa é que nesse vídeo eu não vou entrar no mérito da discussão armamentista, desarmamentista, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Aqui eu vou me ater a só explicar o decreto. Para entender o decreto, a gente tem que entender as leis antes do decreto. Isso vai envolver também uma lei bem falada por aí, o Estatuto do Desarmamento. Mas para entender o Estatuto do Desarmamento, a gente vai ter que voltar mais atrás ainda para ver como que era a regulação das armas no Brasil antes desse estatuto. Mas antes disso, a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre posse e porte de arma. A posse está relacionada a você poder manter uma arma dentro da sua casa ou qualquer lugar que você seja proprietário legal, como por exemplo alguma loja que você seja dono. O porte está relacionado a você poder andar com a arma na rua. Ao longo da história, o Brasil não teve muitas legislações específicas falando sobre o posse e o porte de armas, e sim legislações voltadas para o controle do comércio das armas, com o objetivo de controlar e evitar o tráfico de armas ilegais, o que é um grande problema do Brasil, dadas as suas imensas fronteiras. A primeira legislação que falava sobre o controle de armas nas mãos dos particulares vem do Decreto 92.795, de junho de 86. Essa lei não restringia muita coisa. Ela falava mais sobre o registro e autorização federal para o porte de armas. Foi só em 1997 que foi haver um controle mais rígido em relação ao porte e à posse de arma de fogo. Em fevereiro de 1997 foi sancionada a Lei 9.437. Essa lei basicamente instituiu o SINARM, o Sistema Nacional de Armas de Fogo, ligado à Polícia Federal, e estabeleceu algumas condições para o registro e para o porte de arma de fogo. E essa lei foi o primeiro passo para o controle das armas de fogo no Brasil. Porém, ela ainda permitia o porte de armas de fogo. Essa lei também tipificou os crimes ligados à arma de fogo, como porte e posse ilegal e omissão de cautela. E aí chega dezembro de 2003 e é sancionada a Lei 10.823, que restringe bem mais a questão de posse e porte de armas. Essa lei foi regulamentada depois pelo Decreto 5.123. Alguns pontos principais dessa lei são um aumento muito grande do rigor para você poder comprar uma arma de fogo, ter uma idade mínima de 25 anos, ter feito um curso para manejar a arma, ter ocupação lícita e residência, não estar respondendo inquérito criminal ou policial e não ter antecedente criminal. E comprovar a efetiva necessidade de ter essa arma. E esse é o ponto que complica, porque no geral o pessoal da Polícia Federal que decidia o que era a efetiva necessidade geralmente não concedia a posse para as pessoas. Além disso, essa lei proibiu o porte de arma para qualquer pessoa, a não ser que fizesse parte deste grupo aqui. Bom, depois de fazer o vídeo, eu acabei vendo também que o cidadão comum também pode ter o direito ao porte de arma em algumas situações bem específicas. Por exemplo, quando a pessoa que requer o aporte demonstra a efetiva necessidade por ameaça à integridade física ou se ele faz o exercício de uma atividade profissional de risco, por exemplo, caçador de subsistência. Além disso, a lei instituiu uma campanha do desarmamento, que recompensava financeiramente as pessoas que devolviam as armas, com ou sem registro. E tem um ponto muito importante que a lei do Estatuto do Desarmamento tem um artigo que proíbe a comercialização de armas no Brasil. Só que essa parte da lei, para entrar em vigor, precisava da aprovação de um referendo. Provavelmente você deve ter ouvido falar, o referendo de 2005. O referendo é quando se convoca a população para votar numa lei já pronta, para definir se ela entra ou não em vigor. Em 23 de outubro de 2005, a população brasileira foi às urnas votar. E a pergunta era a seguinte: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? E as opções eram sim e não. Os brasileiros foram às urnas hoje para dizer sim ou não à proibição do comércio de armas de fogo e munição. Foi a maior consulta popular da história do Brasil. O não ganhou com quase 64% dos votos. Então, esse artigo 35 não entrou em vigor e o comércio de armas e de munição continuou valendo no Brasil.
Inclusive teve uma campanha muito grande, pelo sim, pelo não, várias entidades, empresas, grupos muito interessados nessa votação. Hora de dizer não. Não vão mexer nos meus direitos. Não! Não vamos deixar que tirem um pedaço da nossa liberdade. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Não se confunda. A resposta é sim. Vote 2. Diga sim à vida. Dia 23 de outubro, diga sim. Não vá apurar. Essa onda é boa. Diga sim à vida. Vote 2. Bom, e agora a gente pode chegar no decreto atual. Um decreto é diferente de uma lei, porque ele não passa pelo Congresso Nacional para ser votado. Ele é algo que é da exclusiva competência da Presidência da República ou do Poder Executivo. Eles são utilizados geralmente ou para efetuar nomeações ou para regulamentar algum dispositivo legal, como uma lei. Mas os decretos não podem criar, modificar ou extinguir direitos. Eles estão abaixo da Constituição e das leis. Então os decretos podem detalhar as leis, mas eles não podem ir contra ela ou ir além dela. Os decretos são utilizados quando se querem fazer pequenas mudanças que não contrariam a lei, e quando se quer fazer essas mudanças de maneira rápida, já que esses decretos não precisam passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O decreto 9.685, assinado agora, em 15 de janeiro, altera um decreto anterior, o decreto 5.123, de 2003. Mas o que muda então com esse decreto? Bom, na realidade, o decreto não muda muita coisa. A principal mudança que ele institui é em relação ao que é a efetiva necessidade. Antes, quem definia o que era efetiva necessidade era o pessoal do SINARME, da Polícia Federal. Agora, com essas mudanças, alguns grupos têm automaticamente o direito de poder ter a posse das armas em casa. Agentes públicos da segurança pública e de outras modalidades, militares ativos e inativos, residentes em áreas rurais e residentes em áreas urbanas com alto índice de violência. E é aí que está o pulo do gato. A lei define como um local violento o estado que tenha mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. No ano de 2016, segundo o Atlas da Violência de 2018, que é produzido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O negócio é que todos os estados se enquadram nessa característica. Ou seja, qualquer cidadão brasileiro que se encaixe nos outros requisitos, independente de onde mora, pode ter direito à posse da arma. O estado que tem o menor índice de violência é Santa Catarina, com 10,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Independente das alterações nos próximos anos, se diminuir a violência nos estados, a posse vai continuar garantida, já que a base de dados é o Atlas da Violência 2018. O decreto também instituiu algumas outras pequenas mudanças, como o aumento do prazo de renovação do registro de 5 para 10 anos, e as pessoas que tenham crianças, adolescentes ou deficientes intelectuais em casa apresentem uma declaração que tem um cofre nas suas casas, ou qualquer lugar seguro com tranca para armazenamento. O motivo dado pelo presidente e sua equipe para a edição desse decreto foi devolver a garantia para o cidadão de bem poder se proteger e ter o direito à sua legítima defesa, cumprindo uma das suas grandes bandeiras de campanha. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa. Eu, como presidente, vou usar essa arma. Mas qual que foram as reações da população diante desse decreto? Muitas pessoas acharam positivo, pois isso é um passo no sentido de poder garantir ao cidadão comum o direito à legítima defesa. E algumas pessoas argumentam que grande parte da população é a favor de liberar mais as armas, como foi demonstrado no referendo. Mas houve críticas do lado armamentista. Muitas pessoas acharam isso um passo muito tímido do governo e esperavam uma ação mais efetiva em relação ao posse e aporte das armas. Inclusive esperavam a diminuição da idade para poder comprar as armas. E o decreto recuou num ponto. Antes era permitido a compra de até 6 armas de fogo.
agora são de 4. As críticas do lado desarmamentista são que mais armas vão gerar mais violência. E, inclusive, uma grande parte da opinião pública é contra isso. Uma pesquisa do Datafolha recentemente demonstrou isso. O PSOL e o PT anunciaram que iam buscar meios legais de tentar derrubar o decreto. E o PCdoB entrou, inclusive, com uma ação contra esse decreto. Bom, mas e o futuro? O governo federal já sinalizou que quer fazer mais avanços nessa questão, principalmente no que se refere ao porte de arma. Já foi anunciado que o governo pretende editar uma medida provisória legislando sobre esse tema. No Congresso Nacional já tem um Estatuto de Controle de Armas de Fogo, que visa substituir o Estatuto do Desarmamento. E ele já está pronto para votação em plenário. Essa lei amplia o número de pessoas que podem portar armas no Brasil e diminui a idade mínima para a compra de uma arma. E permite que polícias civis e militares também possam conceder o registro às armas. Bom, isso foi um resumo um pouquinho dessa história toda de armamento, de porte e posse. E você, o que você acha? Você é contra? Você é a favor? Você acha que tem que liberar mais as armas ou tem que controlar mais? Isso é uma pauta muito delicada e precisa de uma reflexão muito grande de todo mundo. Se você gostou, por favor, clica o like, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante. Meu nome é Vitor e muito obrigado.